Bom dia, segundo ano, vamos passar de semana? Então, vamos para a nossa última semana do PET, volume 2, a semana 6. Essa semana a gente vai estudar sobre as propriedades coligativas. Então, nessa semana você vai analisar e compreender o que acontece com o solvente no caso da água, considerado solvente universal, após a adição de um soluto no volátil. Esse conjunto de mudanças chamamos de propriedades coligativas dentro das avanços da tonoscopia, a bulioscopia e a crioscopia. Então, vamos lá. Como falou, as propriedades coligativas, como da definição, as propriedades coligativas são propriedades do solvente que modificam na presença de um soluto não volátil. Essas propriedades dependem apenas do número de partículas ou número de mols de soluto dissolvido no solvente, e não da natureza desse soluto. Por exemplo, aqui a alteração do solvente, você tem depende da natureza do soluto, não depende da natureza do soluto, é somente da quantidade de soluto que é dissolvido. Por exemplo, um mol de sal cloreto de sódio adicionado em água, ou seja, esse sal cloreto de sódio, ele forma ligação iônica, então ele vai formar um mol de sódio e um mol de cloreto, ou seja, os sais e as bases sofrem dissociação. Assim, a quantidade de soluto em solução é maior do que a quantidade antes da dissolução. Então, o sai dissocia, formando a solução, então. Agora, um outro exemplo aqui. Um mol de sacarose, que é o açúcar nosso. Você adiciona um mol de sacarose na água. Então, solutos moleculares, como a sacarose, ureia, entre outros, não sofrem dissociação nem ionização. Assim, a quantidade inicial de soluto vai ser a mesma em solução. No caso, quando moleculares, como açúcar, o sal ele tem uma quantidade inicial, só que quando você adiciona ele no solvente, essa quantidade altera. Agora, o outro exemplo, um mol de ácido, que no caso é ácido sulfúrico. Os ácidos sofrem ionização, um processo onde tem a formação de íons. A quantidade de soluto em solução é maior que a quantidade antes da ionização. Mesma coisa que quando dissolve um sal em água, quando dissolve um ácido em água, essa quantidade final é diferente da quantidade adicionada inicial. Então, contudo, é preciso considerar a quantidade do soluto final em solução. Como mostrado nesse esqueminha aqui, você considera somente a final. Então, as propriedades coligativas podem ser classificadas em pressão de vapor, ou tonoscopia, ou também tonometria, chamada de efeito tonoscópico, que é a diminuição da pressão de vapor do líquido na solução em relação à pressão de vapor do líquido puro, que no caso vai ser a água. Também como temperatura de ebulição ou bulioscopia, efeito ebuliscópio. Então, aumento do ponto de ebulição dos líquidos na solução em relação ao ponto de ebulição do líquido puro, que no caso vai ser a água como solvente. Ou também classificado em temperatura de fusão, ou crioscopia, ou criometria, que é o efeito crioscópico. Diminuição do ponto de congelamento do líquido na solução em relação ao ponto de congelamento do líquido puro, ou seja, um é aumento, o outro é diminuição. A gente vai ver cada uma dessas. Primeiro eu vou falar um pouquinho da pressão de vapor. Uma das propriedades físicas com a qual mais comumente convivemos é muito fácil perceber a volatilidade de diferentes substâncias. Um exemplo, após a chuva, forma-se no chão poças de água que com o tempo desaparecem, ou seja, evaporam. Normalmente não enxergamos a evaporação da água, mas percebemos que ela acontece, ou seja, porque a água é considerada como um líquido volátil.
Um outro exemplo é a água e o éter, onde o éter é mais volátil que a água. Por exemplo, aqui você tem a água aqui, está no inicial a água e o éter. Aí você aquece os dois, aí passa um certo tempo, a 20 graus Celsius. Você vai ver que a pressão da água é de 17,5 milímetros por mercúrio. Já do éter vai ser de 442 milímetros por mercúrio. Então, conclui então que o éter ele evapora mais que a água. Então, a pressão de vapor do éter vai ser maior que da água. Então, da água vai ser menor. Então, com isso, obtemos alguns resultados. Pressão de vapor a 20 graus Celsius. Da água ali que para vapor, você viu que ela precisa uma pressão de vapor de 17,5 milímetros por mercúrio, enquanto do éter líquido para passagem por vapor, você viu que é 442 milímetros por mercúrio. Então, a pressão de vapor do éter vai ser maior que da água. A pressão de vapor é isso, quanto aquece, quanto maior a pressão de vapor, maior aquecimento, maior a pressão de vapor. Então, quanto um líquido é aquecido, a energia presente nas moléculas aumenta, o que facilita a passagem para o estado de vapor. Como consequência disso, há um aumento do número de moléculas no estado de vapor. Isto é, ocorre um aumento da pressão máxima de vapor da substância. Ou seja, à medida que você vai, por exemplo, você tem uma água no fogo. Você está aquecendo essa água. À medida que essa água vai aquecendo, a sua pressão de vapor vai aumentando. Só que, porém, quando um líquido é aquecido em um recipiente aberto, no seu interior forma-se bolhas constituídas de vapor do líquido. Você observa muito isso quando você ferve uma água para fazer o café, que aquece numa vasilha, um recipiente aberto, você observa que a formação de bolhas, isso que é devido a constituir de vapor. Para que essas bolhas escapem do líquido, é necessário que sua pressão seja no mínimo igual à pressão atmosférica, ou seja, quando o líquido entra em ebulição, essa pressão dele, que é a pressão de vapor, tem que ser no mínimo igual à pressão da atmosfera, ou seja, que aí vai dar que ela entra em equilíbrio. Está em equilíbrio. Então, um líquido ferve ou entra em ebulição a temperatura na qual a pressão de vapor se iguala à pressão exercida sobre a superfície, ou seja, a pressão atmosférica. Então, nesse exemplo aqui, o líquido fervendo, aí, para ele entrar em ebulição, ele tem que se igualar à pressão atmosférica. Então, a partir disso, a gente vai definir pressão de vapor como pressão de vapor de um líquido a uma dada temperatura é a pressão exercida pelo vapor quando a fase está em equilíbrio, ou seja, quando a pressão de vapor está em equilíbrio com a pressão atmosférica, quando o líquido está sendo aquecido. Então, com isto, chegamos à tonoscopia ou tonometria. A tonoscopia, também chamada de tonometria, estuda a diminuição da pressão máxima de vapor de um líquido puro ou solvente, que vamos utilizar água, causada pela adição de uma certa quantidade de sólido volátil. Ou seja, quando você adiciona, por exemplo, você adiciona sal em um líquido ou açúcar. Se adiciona esse sal, a pressão desse líquido vai ser inferior à pressão quando ele estiver puro. Então, você adiciona um soluto como sal ou açúcar nesse líquido, a pressão de vapor dele vai diminuir. Então, a pressão de vapor de um líquido puro, no caso solvente, sempre será maior do que a pressão de vapor de uma solução. Se adicionarmos um soluto não volátil em um líquido puro, ocorre a diminuição da pressão de vapor desse líquido e, consequentemente, demora mais tempo para evaporar. Ou seja, adicionando um soluto volátil nesse líquido puro, ele vai demorar mais tempo para evaporar, para a água diminuir. Aí a pressão, porque apresenta uma pressão de vapor menor que do líquido puro. E pois com a adição das partículas do soluto não volátil, intensificam-se as forças atrativas moleculares e as partículas do soluto não volátil intensificam as forças atrativas moleculares e diminuem a pressão do líquido puro. Ou seja, quando você adiciona alguma coisa no soluto, essas forças de atração vai ficar mais forte.
essas forças de tração, elas vão ficar mais fortes, então a pressão do líquido puro vai diminuir. Então, então, quanto maior for o número de mols do soluto não volátil na solução, maior será o abaixamento da pressão de vapor do líquido puro. Então, isso dá o nome de efeito tonoscópico, ou seja, diminui a adição de soluto, você adiciona soluto, diminui a pressão de vapor, que é, no caso vai dar PV. Aumenta o soluto, diminui a pressão de vapor. Como, por exemplo, tonoscopia, você tem aqui maior pressão de vapor e representada a menor pressão de vapor. Maior pressão de vapor quer dizer que o líquido está puro. Aí, quando você adiciona essa bolinha laranja, representa adição de soluto. Você adiciona um soluto, adição de soluto. Quando você adiciona de soluto, esses escapes vão tornar. Então, quando você adiciona o soluto não volátil, na mesma substância, a quantidade de partículas disponível para escapar para a fase gasosa será menor. Como você está mostrando aqui, ó. No líquido puro, escapa mais vapor, não escapa? Agora, no líquido, quando você adiciona o soluto volátil, diminui esse escapa para a fase gasosa. Então, pois parte dessas partículas estarão interagindo com o soluto adicionado, diminuindo a pressão de vapor do líquido. Então, na tonoscopia é isso, ou seja, a adição de soluto diminui a pressão de vapor do líquido. Então, como pode ser representado por meio de gráfico, ou seja, você tem um solvente puro aqui, não tem? Então, por exemplo, a água. Graficamente, a água vai ter uma pressão de vapor maior, que no caso vai estar de 4,2. Então, quando você adiciona, tipo, um soluto, a solução pode ficar diluída ou concentrada. Que no caso, essa curva aqui, soluções AB, que pode ser diluída ou concentrada. Você observa quando você adicionou, a pressão de vapor diminuiu na mesma temperatura, ou seja, diminuiu para 4. Então, adiciona de um soluto, a pressão de vapor vai diminuir em relação ao líquido puro, que no caso é a água. E o outro efeito é a embulioscopia, ou também chamada de bulometria. A embulioscopia é o estudo do aumento da temperatura de ebulição. Igual quantidade de mols de diferentes solutos moleculares e não voláteis dissolvidos numa mesma quantidade de solvente. A mesma temperatura causa o mesmo aumento na temperatura de ebulição desses solventes na solução. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas e maior vai ser a pressão de vapor da substância na fase líquida. Então, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor da substância na fase líquida. Então, para que um líquido puro possa passar pela ebulição, a pressão interna, como eu falei no início, precisa ser maior que a pressão externa no sistema. Quando a pressão se iguala ao líquido já entra em ebulição, ou seja, então, para um líquido passar pela ebulição, a pressão interna, que é a pressão de vapor, tem que ser maior que a pressão externa. Por isso, quando fala aumento da temperatura de ebulição, aumenta a pressão de vapor do líquido, ou seja, aumento da pressão de vapor aumenta a temperatura de ebulição do líquido, ou ponto de ebulição também. No entanto, ao adicionarmos um soluto não volátil, a interação entre o solvente e o soluto dificulta a passagem para o estado gasoso. Por consequência, é preciso um aumento da temperatura para que assim o líquido entre em ebulição, ou seja, se adicionando um soluto volátil, ou seja, açúcar na água, esse líquido vai demorar a entrar em ebulição, ou seja, porque vai diminuir sua pressão de vapor. Não quer dizer essa temperatura. Então, vai diminuir essa temperatura de ebulição, não aumenta essa pressão. Então, menor temperatura de ebulição quando o líquido está puro. Então, maior escape das partículas, ou seja, maior pressão de vapor. Quando maior temperatura de ebulição,
menor pressão e menor pressão de vapor, menor vai ser o escape dessas partículas para a fase sólida, ou seja, o líquido vai demorar a ferver. Ou seja, precisa de mais alta temperatura para ele ferver, as partículas escapam. Como na tonoscopia, pode ser representado por meio do gráfico. Você pode ver que o aumento da temperatura de ebulição provocado pela presença de um soluto não volátil e molecular depende única e exclusivamente de números de partículas de soluto dissolvido no solvente. Assim, quanto mais concentrado for a solução, maior quantidade de partículas de soluto adicionado, maior será a temperatura de ebulição. Como, por exemplo, a água pura aqui, ela tem uma temperatura de 100 graus Celsius, não tem? A temperatura aqui da água pura. Agora, essa solução de 0,5 molar. Você vê que a temperatura dela está aqui de 100,26 graus Celsius. Uma solução diluída. Agora, uma solução de 1 molar. A temperatura dela está na faixa de 100,52 graus Celsius. À medida que você vai adicionar no soluto, quanto maior a concentração do soluto, maior será a sua temperatura de ebulição, porque maior será a temperatura para ele aquecer. Assim, quanto mais concentrado for a solução, maior será a temperatura de ebulição da solução. E a última, a crioscopia ou criometria. A crioscopia, também chamada de criometria, é o estudo do abaixamento da temperatura de congelamento chamado de fusão de um solvente puro volátil provocado por adição de um soluto não volátil. Para que uma substância passe da fase sólida para a fase... Para que uma substância passe da fase líquida para a fase sólida, é necessário que suas moléculas diminuam suas energias cinéticas, diminuindo a temperatura do sistema. Por exemplo, aquela bebida, se quer uma bebida bem geladinha, eles colocam geralmente sal no gelo para tornar a bebida mais gelada, para ela ficar mais gelada, igual... Por exemplo, muitas bebidas colocam sal dentro da bebida para ela ficar mais gelada, porque o sal ele vai diminuir a pressão, vai diminuir a temperatura de fusão ou congelamento dessa bebida, permanecendo por mais tempo gelada. Então, quanto menor a temperatura, menor a pressão de vapor da substância. Então, a adição de um soluto não volátil a um solvente dá origem a uma solução cuja solidificação tem início a uma temperatura mais baixa que a temperatura de solidificação do solvente puro. Para que atinja o ponto de solidificação, é necessário que a pressão da fase líquida sólida se torne iguais. Quando uma solução entra em solidificação, o solvente começa a solidificar primeiro, tornando a solução cada vez mais concentrada, baixando ainda mais a temperatura de solidificação. Então, quanto maior for a quantidade de soluto não volátil adicionada à solução, maior será o abaixamento da temperatura de congelamento ou também de fusão, e, consequentemente, ocorrerá uma diminuição da energia cinética na movimentação das moléculas, assim evita a formação de gelo. Muito utilizado, como por exemplo, tem uma água pura aqui. Aí você tem uma solução aquosa de glicose, um molar, uma temperatura de congelamento ou fusão de menos 0,86 graus Celsius. Uma solução de glicose de 12 molar, a temperatura de congelamento vai ser de 3,72 graus Celsius. A água pura, se adicionar uma solução de glicose molar, a temperatura dela vai ser 1,86. Se adicionar mais 2 molar, vai aumentar a temperatura, diminuir mais ainda a temperatura de congelamento. À medida que aumenta a adição de soluto volátil, a temperatura diminui. A aplicação da crioscopia. Em radiador de veículos automotivos, é muito utilizada uma mistura de etileno glicol e água, conhecido popularmente por aditivo de radiador. Com essa mistura ocorre a diminuição da temperatura de congelamento, evitando assim danos do veículo automotivo em países que temperatura seja abaixo de 0 graus Celsius.
Uma outra aplicação é colocar sal no gelo para manter alimentos e bebidas gelados. Em países onde o inverno é muito rigoroso, adiciona-se sal nas estradas para provocar diminuição da temperatura de congelamento da água, evitando a seguir forma gelo. E por fim, isso também explica o fato da água do mar não congelar, pois há uma grande quantidade de sal dissolvida na água, evitando assim o seu congelamento, diminuindo a sua temperatura de congelamento. Então, essa semana é isso sobre as propriedades colicartas, que a gente até tinha visto elas nas atividades complementares 2 do primeiro bimestre. Então, agora, após essa explicação, vamos para nossas 5 atividades dessa semana. Dúvidas, pode me chamar aqui que eu tirar as dúvidas, não vamos deixar como atividade, nosso bimestre está quase acabando. E lembrando que essa semana também inicia as atividades bimestrais até 25 de junho. Dúvidas, me chama aqui. Também na próxima semana vamos iniciar nossas atividades complementares avaliativas. Bons estudos, dúvidas, me chama aqui.